Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Queridos do meu coração, a gente vai falar agora sobre a correção da meta 5. Eu peço a atenção de vocês, que vocês verifiquem certinho a correção, porque a nossa prova vai ser com consulta. A nossa prova vai cair o Jânio Quadros, o João Goulart e esse período militar. Então, se vocês deixarem toda a correção feitinha, tudo organizado, fica muito mais fácil na hora de consultar para fazer a prova. É tudo bem que vocês vão ter o dia todo para fazer a prova, mas mesmo assim é possível que tenha outra prova no mesmo dia, certo? Então, para não acumular, para não ficar corrido para vocês na hora de procurar todos os assuntos, deixem tudo organizadinho, certo? Se precisarem, voltem nas correções anteriores, deixem tudo arrumadinho aí para facilitar a vida de vocês, tá bom? Então, vamos começar? Oi, queridos. Eu pedi para vocês fazerem aquela perguntinha que está lá na página 13 da apostila. Era para vocês lerem aquele texto sobre o movimento estudantil, sobre o maio de 68 e responder. Infelizmente, não tem como a gente fazer uma discussão, né? A apostila pede para a gente fazer uma discussão ali com os colegas e tal. Como a gente está nesse momento de isolamento, a gente não tem como fazer uma discussão, né? Mas assim, do que você lembra, do que você recorda do que as pessoas já te falaram, né? Qual a importância dos movimentos estudantis? Qual a importância de as pessoas da idade de vocês, estudantes secundaristas, pessoal do ensino médio, da faculdade, qual a importância de vocês nas mudanças sociais? Amados, qualquer época da história, foram os jovens da idade de vocês que mobilizaram as maiores e mais profundas mudanças. Por que isso? Porque vocês são o futuro. Parece piega falar isso, parece clichê falar isso, mas é a verdade. Né? Vocês é que são o futuro. O mundo vai caminhar para que vocês cheguem lá na frente e tenham um mundo do jeito que vocês querem. Então é justamente por isso que muitas revoluções, muitas modificações, muitas demandas surgiram justamente em moços e moças da idade de vocês e jovens adultos, certo? Então, por isso, em todas as épocas históricas, jovens, estudantes têm estado entre os setores sociais mais ativos nas manifestações, pedindo, exigindo mudanças na educação, mudanças sociais, mudanças culturais, enfim. Eu fiz um apanhado aqui de algumas mudanças importantes, de algumas manifestações importantes de estudantes para a gente bater um papinho sobre isso. A primeira delas aconteceu há 102 anos. É a Reforma Universitária de Córdoba, na Argentina. Esses estudantes, eles aproveitaram o momento democrático na Argentina, quando o primeiro presidente, o Hipólito Yrigoyen, foi eleito democraticamente naquele país. Então, eles aproveitaram isso para pedir mudanças, pedir instalação de elementos democráticos também na universidade. A data simbólica do movimento foi dia 15 de junho de 1918. Eles invadiram a reitoria, colocaram essa bandeira ali em cima da reitoria, como eu estou mostrando para vocês, exigindo que o novo reitor não tomasse posse. Por que isso? Porque o reitor da universidade era indicado, não era eleito pelo próprio corpo dentro da universidade. Não eram professores e alunos que elegiam, ele era indicado. Então, esses rapazes, né, meninos não, esses rapazes universitários argentinos, eles fizeram essa manifestação, eles invadiram a reitoria e tomaram posse da reitoria por alguns dias, exigindo que as faculdades públicas tivessem ensino gratuito. Como assim? A faculdade era pública e era paga? Sim, a faculdade era pública e era paga. Então eles começaram a exigir a gratuidade, que o ensino na faculdade pública fosse de graça, justamente porque é público, certo? Eles também começaram a exigir que o concurso para professores fosse feito. Os professores também não eram concursados, eram apenas nomeados. Então, qualquer pessoa que tivesse contatos políticos poderia se tornar professor da universidade, mesmo sem ter formação para isso.
Então, exigindo concurso, esses rapazes estavam exigindo que a qualidade dos professores fosse melhor, certo? E eles também começaram a exigir a participação nos processos eleitorais internos à faculdade, ou seja, que o reitor fosse eleito pelo corpo docente, pelos professores, e pelo corpo discente, pelos alunos. E eles conseguiram tudo isso. Uma outra revolta que aconteceu na Hungria, chamada de Levante Húngaro, ocorreu em 1956. Começou com estudantes universitários que ganharam o apoio de estudantes secundaristas e depois de operários de vários setores da sociedade húngara. Começou como um protesto de estudantes que eram da Universidade de Tecnologia e Economia de Budapeste. Então, esses estudantes foram para a rua se manifestar um protesto contra o fim da interferência soviética na Hungria. Eles queriam eleições livres para o parlamento húngaro. A Hungria havia sido ocupada desde a época da Segunda Guerra Mundial pelo Exército Vermelho e os soviéticos se mantiveram na Hungria. Então a Hungria era controlada completamente pela União Soviética. Então, esses estudantes estavam pedindo eleições livres e se manifestando contra os abusos soviéticos sobre o seu país. Então, nessa manifestação deles, eles ganharam apoio de vários setores da sociedade, como eu falei para vocês. O movimento foi aumentando, se tornou uma pequena guerra, né, uma espécie de guerra civil contra o exército do governo. E em 24 de outubro, eles conseguiram derrubar o governo. Eles cercaram o parlamento húngaro, conseguiram tomar o poder e os membros do Partido Comunista Húngaro fugiram para a União Soviética. Poderia ser o começo de uma abertura da Hungria, poderia ser o começo de um governo democrático na Hungria, porém, pouquinho tempo depois, em 4 de novembro, o Exército Vermelho Soviético invadiu a Hungria e levou uma semana lutando, guerra mesmo, foi bem sangrento, levou uma semana para acabar com esse movimento. Então, o movimento foi derrubado. Muitas pessoas tentaram pedir asilo em outros países para fugir da Hungria, não conseguiram. 200 pessoas foram executadas. Entre elas, o próprio rapaz que tinha sido escolhido para ser o primeiro-ministro da Hungria democrática. E, além desses 200 mortos, executados, 22 mil pessoas foram presas. E a Hungria voltou a ter um governo fantoche da União Soviética. Então, aí estou mostrando para vocês os estudantes com a bandeira da Hungria em cima de um tanque soviético, quando eles tomaram o poder. Uma outra foto, como eu falei para vocês, olha, estudantes, crianças, pessoas de vários setores da sociedade húngara se envolveram nessa... Foi uma pequena guerra mesmo, foi um levante armado. O movimento Sentados de Greensboro, ou melhor, o movimento que foi chamado de Sit-in nos Estados Unidos, eu também não conhecia. Passei a conhecer na hora que eu fui fazer essa pesquisa para vocês e achei ele bem interessante. Foi uma série de protestos, que em inglês foi chamado de sit-in, em português é simplesmente sentados. O que foi esse movimento, queridos? Alunos negros, estudantes negros que não podiam ser recebidos em alguns lugares. Existiam umas leis chamadas leis Jim Crow. Essas leis eram leis de segregação racial. Existiam alguns estabelecimentos que empregavam pessoas negras, aqui o rapazinho trabalhando, mas não servia pessoas negras. Então, o que esses 4 rapazes, esses 4 aqui são os 4 que começaram esse movimento. O que esses 4 rapazes que eram da Universidade de Tecnologia e Agricultura da Carolina do Norte, eles resolveram fazer um protesto pacífico de desobediência civil, inspirados nos protestos do Martin Luther King. Então, o que eles faziam? Eles sentavam nesse restaurante, que não servia pessoas negras, pediam a comida e ficavam ali esperando. Claro que ninguém atendia a eles, e eles ficavam ali sentados, até o expediente fechar, ou até que alguém trouxesse a comida que eles pediram. Claro que ninguém trazia, e eles ficavam ali sentados, só esperando. Parece bobo isso, né? Parece uma coisa meio tola. Mas, na verdade, esse protesto, essa forma pacífica
de desobediência civil se alastrou pelos Estados Unidos. Começou a mostrar para as pessoas que, pelo simples fato da cor da pele ser diferente, eles não tinham direito de comer em alguns lugares, de ser atendidos com gentileza, educação e igual todo mundo, certo? Então, por causa disso, esse movimento que começou com esses 4 jovens se espalharam por todos os Estados Unidos. E esses 4 rapazes faziam isso todo dia. Todo dia eles iam num lugar diferente, num restaurante diferente, pediam e ficavam sentados ali. Então, os 13 estados dos Estados Unidos que tinham essas leis segregacionistas começaram a ter outras pessoas fazendo esse movimento de sentar e esperar. Então, tá aí uma fotinha dos 4 mais de pertinho para vocês verem. E outras pessoas. Ó, esse aqui, a sessão foi até fechada. Essa moça foi numa loja de departamentos, pediu algo, ficou ali, fecharam a sessão para não ter que atendê-la. E ela ficou ali sentada esperando. Claro que não foi atendida, mas esse protesto chegou na mídia. As pessoas começaram a ver o que estava acontecendo. Nos estados do sul dos Estados Unidos, nos estados segregacionistas, que tinha aquela lei de Jim Crow que eu falei para vocês, muitas vezes esse protesto acabava em violência. Não por conta da pessoa que estava ali sentada esperando, mas em muitos lugares a polícia era extremamente racista, as pessoas eram extremamente racistas e tiravam essas pessoas que estavam sentadas ali protestando pacificamente, eram tiradas à força, na pancadaria. Muitas pessoas foram machucadas, presas, acusadas de crimes que eles não cometeram. Acusados de vadiagem, de vandalismo, de delinquência, sendo que ele estava ali só sentadinho, esperando, fazendo um protesto pacífico, certo? Então, esses protestos, eles acabaram servindo para dar maior visibilidade aos outros protestos, tanto do Dr. Martin Luther King, como de outras pessoas que estavam lutando pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. O ano de 1968 é considerado como o ano que nunca terminou. Por que isso? Porque nesse ano ocorreram protestos em vários lugares do mundo. Eles começaram na França, manifestações de estudantes universitários da Sorbonne que giravam em torno de um controle estadunidense na França. Então, o discurso desses estudantes era um discurso anticapitalista, contrários à influência estadunidense no seu país, e eles queriam a deposição do presidente Charles de Gaulle. Então, eles fizeram várias passeatas. Algumas dessas passeatas não acabaram bem, teve enfrentamento com a polícia, teve troca de pancadaria, teve gente presa, enfim. E essas manifestações na França, em maio de 68, acabaram se espalhando por todo o mundo. Teve agitações na Berlim Ocidental, que era a Berlim capitalista, em Roma, em Londres, na Espanha, na Tchecoslováquia, na Itália, na Argentina e no México, no Brasil, enfim, numa série de lugares. Então, houve enfrentamento com a polícia, a mídia retratou tudo, fotografou tudo, filmou tudo, isso foi parar nos noticiários do mundo. E em vários lugares do mundo, isso teve repercussão, com outros estudantes também se manifestando. Na Polônia, milhares de jovens também, secundaristas e universitários, foram às ruas pedindo o fim do regime socialista na Polônia. Eles queriam o fim da censura. Essa manifestação deles foi duramente reprimida. O Papa, na época, que era polonês, João Paulo II, se manifestou solidariamente a esses jovens estudantes. Isso não caiu nada bem para o regime polonês. Então, esses rapazes e moças que se manifestaram foram presos e muitos foram mortos. No México também teve manifestações. Por quê? Nesse ano teria Olimpíadas e a cidade do México seria a sede
das Olimpíadas. E os gastos públicos com esses jogos estavam sendo exorbitantes. Então, muitos estudantes fizeram protestos, várias passeatas, várias manifestações, e essas manifestações culminaram num encontro de uma verdadeira multidão da praça de Tlatelolco, na cidade do México. Houve enfrentamento com a polícia e o número oficial a gente não sabe, mas estima-se que 300 pessoas acabaram mortas nesse enfrentamento com a polícia e 1.300 pessoas foram presas. No Brasil, o ano de 1968 também teve manifestações estudantis. A primeira delas ocorreu no restaurante Calabouço, que a gente já estudou. Era um restaurante universitário. No mesmo prédio do restaurante tinha também uma escola secundarista. E os estudantes se revoltaram porque a qualidade da comida caiu e o preço aumentou, justamente por causa da redução de gastos públicos com as universidades e com o ensino. Então, esses estudantes se manifestaram pedindo melhoria da qualidade da comida e diminuição do preço. Com isso, houve um enfrentamento com a polícia e um estudante secundarista de apenas 18 anos, o Edson Luiz, acabou morto. No dia do enterro desse rapaz, foi feita uma homenagem para ele. Essa homenagem acabou virando uma enorme passeata, também teve enfrentamento com a polícia, também não acabou nada bem, e isso acabou gerando a passeata dos 100 mil. Queridos, tudo isso só nesse ano de 1968. Aconteceu muita coisa. Na África do Sul, na região de Soweto, que era um subúrbio de Joanesburgo, 10 mil estudantes se organizaram para marchar até o estádio Orlando. Por que isso? Bem na época do apartheid, bem na época da segregação racial, onde os negros já tinham pouquíssimos direitos, eles ainda iam perder o direito de ter aula no seu idioma nativo. O governo decretou que todas as aulas seriam ministradas no Afrikaner, que é a língua que tem na África do Sul, que é uma língua descendente do holandês dos colonizadores brancos. Então, os negros, além de todos os direitos perdidos, além de toda a segregação racial, além de todo o preconceito e a pobreza e a desigualdade que eles já viviam, eles ainda iam perder o direito ao seu idioma nativo. Então, por conta disso, eles organizaram essa marcha até o estádio, porém, no caminho, a polícia abriu fogo, matando 23 pessoas, incluindo esse menino que está sendo carregado aqui, que tinha apenas 12 anos de idade. Essa foto desse menino sendo carregado, virou um símbolo da luta contra o apartheid. Os protestos, ou também chamados de massacre da Praça da Paz Celestial. Em junho de 1989, milhares de estudantes se reuniram na praça que era chamada de Tiananmen. Hoje em dia ela é chamada de Praça da Paz Celestial, em Pequim. Eles estavam exigindo políticas mais democráticas na China, uma abertura para o mundo, uma abertura do comércio para o mundo. No início dessa década, ocorreu a morte do Mao Tse-tung, e o Partido Comunista Chinês estava adotando as mesmas medidas da metade do século XX. Então, esses estudantes estavam pedindo modernização, abertura democrática, mudanças para o país. A foto mais emblemática desse episódio histórico é a desse homem na frente dos tanques, tentando parar os tanques do exército. O exército chinês estava se dirigindo a essa praça para conter os estudantes que estavam lá. E esse homem parou na frente dos tanques. Essa foto é emblemática, ela é muito bonita, mas não existe foto do que aconteceu depois. Esse homem foi morto, os tanques seguiram o seu caminho e fizeram um verdadeiro massacre dos estudantes que estavam lá na praça. Não temos o número exato de mortos, porque temos que lembrar que a China é um país socialista, não muito democrático, e naquela época era ainda menos. Então, estima-se que mais ou menos 10 mil mortos ocorreram nesse massacre.
Revolução de Veludo. Ela foi chamada assim porque ela foi pacífica do início até o fim. É uma das únicas manifestações de estudantes, revoltas de estudantes, protestos que a gente está falando aqui, que não teve repercussões violentas. Não teve pancadaria, não teve confronto com o exército, não teve confronto com a polícia, não teve ninguém sendo preso, muito menos sendo morto. Por isso que ela foi chamada de Revolução de Veludo, que é uma coisa que foi macio, foi tranquilo. Essa revolução, ela ocorreu justamente quando o bloco socialista já estava ruindo. Em 1989, todo o leste europeu estava se reestruturando. E na Tchecoslováquia, esses estudantes estavam se manifestando pedindo pelo fim do socialismo, pela redefinição das fronteiras e pela reorganização da política tcheca. E eles conquistaram tudo isso. E não só, eles conseguiram com que o país se desmembrasse em dois. Esse desmembramento foi chamado de divórcio de veludo. A Tchecoslováquia deixou de existir e surgiu a República Tcheca e a Eslováquia. O movimento dos caras pintadas surgiu no Brasil em 1992. Foi um movimento estudantil que começou com os universitários, com os estudantes universitários, e se espalhou pelo ensino médio também, pelos estudantes secundaristas. Esse movimento foi uma resposta aos esquemas de corrupção que estavam envolvendo o governo do Fernando Collor de Mello. Então, o objetivo desse movimento era justamente exigir dos congressistas que eles aprovassem o impeachment do Collor. Mais tarde, em 2013, teve uma reedição desse movimento dos Caras Pintadas, que ficou chamado como Caras Pintadas Parte 2 ou Caras Pintadas 2, que foi justamente manifestações de estudantes contra o aumento das tarifas de ônibus. Em 1999, ocorreram vários protestos no Irã pedindo a liberdade de imprensa. O governo iraniano estava fechando jornais que eram de oposição ao regime. Então as pessoas foram para as ruas se manifestar pedindo liberdade de imprensa, pedindo o retorno dos direitos civis para as mulheres e para as minorias religiosas. Essa multidão foi confrontada pela polícia. Houve pancadaria, tiroteio e um monte de pessoas saíram feridas e mortas. O estudantaço no Chile. Esse movimento, ele é, na verdade, uma série de passeatas, uma série de reivindicações que duraram de 2006 a 2015 no Chile, realizado por estudantes secundaristas e universitários, exigindo a volta da gratuidade do ensino superior. Por que isso? Porque durante a ditadura do Pinochet, o ensino no Chile foi totalmente privatizado. Então, em 2006, começou essas manifestações pedindo que a qualidade da educação melhorasse e que o ensino passasse a ser gratuito. Essas mesmas manifestações também ocorreram no Paraguai, também com o mesmo nome, Estudantaço do Paraguai, e na Argentina também. Primavera Secundarista. Essa manifestação aconteceu aqui no Brasil em 2016. Os estudantes secundaristas ocuparam escolas e colégios protestando contra a votação da PEC 241, que era uma PEC que previa, que inclusive está em vigor, né, ela foi aprovada, ela previa o congelamento dos investimentos nos setores da educação e da saúde. Esses alunos eles ficaram acampados dentro dos colégios, acampados dentro das escolas. Teve uma manifestação pública bastante contrária contra esses jovens, porque eles estariam atrapalhando a realização do Enem. Enfim, a opinião pública ficou bastante contra esses jovens que estavam ocupando as escolas. De um jeito ou de outro, a PEC acabou sendo aprovada, mesmo com os protestos deles, e desde 2016 nós estamos sem nenhum investimento novo, nem na saúde, nem na educação. Essa semana lá no Iônica, a gente teve só uma perguntinha, né, que dizia assim: no início do governo do João Goulart, houve um período parlamentarista. Verdade,
né? Ele seria impedido de governar, ele seria impedido de assumir a presidência da República, mas por causa da campanha da legalidade, ele conseguiu assumir como presidente. Mas um presidente no regime parlamentarista. Então, em toda a história da nossa República, o Brasil só foi parlamentar nesse trechinho curtinho do começo do governo do João Goulart, certo? Com relação aos exercícios da apostila, queridos, tem o gabarito. Porém, eu resolvi pegar alguns exercícios que eu achei que era importante conversar. O primeiro deles é esse da página 16, o exercício 1. O nosso gabarito diz que apenas as respostas 1 e 4 estão corretas. Mas isso está errado. Eu fui olhar no site oficial da UEM para verificar. No site oficial da UEM, colocava como respostas corretas a 1, a 4 e a 8. Porém, eu quero conversar com vocês a respeito da resposta 2 ali. Está dizendo o seguinte: o regime militar extinguiu os partidos políticos e instituiu o bipartidarismo, com a formação da ARENA, Aliança Nacional Renovadora Nacional, e do MDB, o Movimento Democrático Brasileiro. Isso está correto. Quando eu vi que no site oficial da UEM estava colocando como essa também incorreta, eu fiquei na dúvida, eu fui pesquisar, eu fui atrás de procurar, e realmente os partidos políticos, o DN, o PTS, o PDP, todos eles foram extintos. Fora os que já tinham sido extintos antes, né? Tipo o Partido Comunista e outros. Então, os partidos políticos eles foram realmente extintos e foram criados esses dois, o Arena e o MDB. Para não ficar como, é só a professora Tati que está falando isso, eu perguntei para um professor meu da Federal e perguntei para o Anderson também, nosso outro professor lá do colégio. Né? Eu fui tirar a dúvida, eu também não sei tudo, né? Eu não sou super dicionário ambulante, né? Para mim, essa frase está correta. E o meu professor da Federal falou que sim, realmente, não tem nada de errado na frase, e o professor Anderson concordou comigo. Então, o nosso gabarito está errado, certo? Então, essa dali, ó, a primeira frase diz assim, ó, que o golpe foi financiado pelos Estados Unidos. Sim, é verdade. A CIA, inclusive, já liberou seus documentos comprobatórios disso. Já foi dito que eles ajudaram a implantação do golpe financeiramente e com treino. Eles treinaram torturadores, treinaram espiões, não só no Brasil, na Argentina também, no Chile também, no Uruguai, no Paraguai, na Colômbia, certo? A segunda, a gente já falou, né? Realmente foi instituído o bipartidarismo. Então, durante todo o período militar, nós temos apenas 2 partidos políticos. Um da situação, que é o Arena, e um de uma oposição, que é uma oposição de levinho. Né? Tinha que ser uma oposição de levinho para que os candidatos não perdessem seus mandatos. A 4 diz que foi instaurados inquéritos policiais. Sim, tá certo. Né? A ideia era processar e punir todos aqueles que fossem contrários à ditadura. A 8, que essa marcha aí foi realizada em São Paulo, com integrantes da classe média alta, o apoio da Fiesp e da Igreja Católica. Eles queriam sim que o João Goulart fosse destituído do cargo. A única que está errada é a última. Esses governadores todos aqui, eles não apoiavam o presidente João Goulart, eles eram contra o presidente João Goulart. Certo? Então eu achei que era importante a gente conversar sobre essa atividade, justamente porque o nosso gabarito está errado, ok? A outra que eu quero chamar a atenção de vocês, eu sempre gosto de falar de charge, porque no Enem cai muito, né? No Enem, nos vestibulares, cai muito desenho, charge, imagens para a gente analisar. Então é sempre bom a gente poder fazer esse trabalho aqui junto comigo para melhorar, né, a nossa interpretação de imagem. Então, nessa imagem aí tem uma família, né? Ou pelo menos parece uma família, todo mundo sentado ali na mesa do café, e a mulher lê ali a manchete do jornal.
Só este ano já entraram no país 3 bilhões de dólares. O pagamento começa a ser feito daqui a 10 anos. Aí o homem com a mão na cabeça do menino fala, tadinho. Queridos, por que será que ele está falando tadinho? Porque o milagre econômico, ele foi feita uma série de obras, sim, o PIB cresceu, a economia cresceu, mas baseado numa entrada maciça de capital estrangeiro, ou seja, foi uma captação de financiamento estrangeiro. Então, com esse dinheiro que foi entrando, a economia cresceu, sim, cresceu de maneira acelerada, isso foi uma coisa muito boa. Porém, todo o dinheiro que você pega emprestado, uma hora você precisa pagar. Certo? Então, quando o homem fala ali tadinho, ele está falando por quê? Porque é a geração desse menino que vai ter que pagar essa conta toda. Certo? A dívida que foi feita para manter esse milagre econômico em pé foi paga pelas gerações futuras. E o outro exercício que eu achei que valia a pena a gente conversar um pouquinho é da página 30, o exercício 8. Ele está falando sobre a Operação Condor. E no nosso vídeo, eu não falei da Operação Condor para vocês, porque é muito assunto, né? São 20 anos da nossa história e eu acabei deixando de lado e eu peço mil desculpas para vocês por causa disso, então eu aproveito essa correção para explicar. A Operação Condor foi uma operação clandestina, como assim? Secreta. Foi uma operação secreta de conjunto com todas as ditaduras aqui do Cone Sul, ou seja, a ditadura do Uruguai, do Chile, da Argentina e do Paraguai, juntas com a ditadura do Brasil. A ideia era impedir que as pessoas fugissem pela fronteira de um país para o outro, porque isso acontecia bastante. Né? Grupos de guerrilheiros argentinos que fugiam para o Brasil, famílias perseguidas no Chile que fugiam para o Brasil, pessoas perseguidas no Brasil que fugiam para esses países vizinhos também. Então, a ideia dessa Operação Condor era justamente impedir essas fugas, prender essas pessoas que eram consideradas subversivas, perigosas, comunistas, terroristas e tudo mais. Mas preciso falar uma coisa importantinha aqui para vocês. Nem todo mundo dessas pessoas perseguidas eram de fato guerrilheiros. Nem todo mundo dessas pessoas perseguidas eram de fato terroristas, muito menos comunistas. Tinha bastante gente que era? Sim, tinha. Tinha as duas coisas, queridos, né? Tinham pessoas que realmente eram comunistas, se engajaram numa luta armada da guerrilha, e para isso utilizaram de táticas de terror mesmo, implantação de bomba, assalto a banco, enfim. Mas também tinham pessoas que não eram guerrilheiros, eram contra a luta armada, e não eram comunistas, intelectuais, professores universitários, professores secundaristas, até pessoas da Marinha e do próprio Exército. Então, essas pessoas perseguidas, como eu falei, nem todo mundo era subversivo comunista, mas nessa época aí, todas essas ditaduras, não só do Brasil, colocavam todo mundo no mesmo pacote, né? Se você falou mal do governo, logo você é um comunista, logo você é um terrorista, guerrilheiro, maluco que merece ser preso, certo? Então, a ideia era impedir que as pessoas fugissem. Os Estados Unidos ajudaram, sim, certo? Mas eles não assumiram, ok? Aqui a frase está errada aqui, ó. Aqui está dizendo que eles assumiram ainda na década de 70. Não, amores. Os Estados Unidos só assumiram esse apoio financeiro, tático, bélico, com treinamento. Agentes da CIA treinavam os espiões. Eles só admitiram isso agora no comecinho do século XXI, certo? Então, por isso que essa frase está errada. Então, as corretas, a meta dessa operação era realmente eliminar os opositores de todas as ditaduras do Cone Sul, sim, correta. E ocorreram sequestros também. Isso aqui também é verdadeiro, certo? Queridos, então foi essa a nossa correção. Se vocês ficaram com alguma dúvida, qualquer dúvida que seja, por favor, entre em contato comigo.
certo? Eu sei que algumas pessoas talvez fiquem com um pouco envergonhadas de mandar mensagem, manda no privado, não tem problema. Lá dentro da onde eu coloco as perguntas para vocês, as perguntas do dia, você pode mandar uma perguntinha direcionada só para mim. Só por favor, eu peço que se você fizer isso, me avisa no mural. Só coloca o bilhetinho lá. Oi, prof, mandei uma mensagem privada. Por que eu estou pedindo isso? Porque daí fica mais rápido para eu poder ver a tua pergunta, localizar a tua pergunta e te responder mais prontamente, certo? Porque senão, até eu encontrar, até eu saber que tem uma mensagem privativa lá, pode ser que demore um pouquinho. Tá bom, meus lindos? Então, bons estudos e vamos para essa semana aí, certo? Boa semana para todo mundo. Um beijo.